Olá pessoal, eu sou Felipe Rossi. Sou Rodrigo Magalhães. Nós somos da direção acadêmica aqui do AZ e neste vídeo falaremos com vocês um pouco sobre o SISU de 2019. Mesmo que você já tenha participado do SISU em outros anos, é legal ficar de olho porque aconteceram mudanças aí no edital e isso pode impactar na estratégia de escolha do seu curso. A gente vai falar aqui especificamente sobre a estratégia de escolha da primeira e da segunda opção do SISU. Ou seja, o objetivo do vídeo não é falar sobre os detalhes do processo, como é que ele funciona. Isso a gente está partindo do princípio que você já sabe como é que é. E caso você não saiba, antes de assistir a esse vídeo, é bom que você se informe sobre esse processo detalhado. Por isso, há dois sites legais para você tirar essas informações. O próprio site do SISU, lá tem um esquema de perguntas frequentes muito legal para você entender como é que é o funcionamento detalhado do sistema. E o nosso próprio site, o site do AZ, lá também nós temos uma área só sobre o SISU, explicando detalhadamente todo o processo. Se você já conhece essas informações básicas, então continue com a gente nesse vídeo. Outra coisa importante, a gente vai falar aqui sobre o SISU de 2019-1, ou seja, do primeiro semestre de 2019. Porque todo ano o SISU acontece em dois momentos, né? O SISU agora de janeiro e há o SISU lá no meio do ano. Esse SISU do segundo semestre não tem data definida ainda e normalmente, na maioria das instituições pelo menos, as instituições elas separam as vagas de primeiro e segundo semestre nesses dois SISUs. Então a gente vai falar sobre o SISU do primeiro semestre de 2019. Normalmente também as regras não mudam do primeiro para o segundo semestre, então esse vídeo também serve caso você esteja pensando em fazer o SISU do segundo semestre apenas. No que diz respeito ao calendário, nós temos o período de inscrição do SISU entre o dia 22 e 25 de janeiro. E logo na sequência vem a primeira chamada regular, ou seja, o resultado final aí no dia 28. Ainda na sequência, a gente tem que ficar ligado com a lista de espera, a gente vai detalhar um pouquinho mais isso aí pra frente, e as matrículas nas universidades. No caso, na universidade que você escolheu, que você foi aprovado ali, já tem o período de matrículas logo na sequência. Por isso, gente, fiquem ligados, é um período muito curto. Se você, por um acaso, planejou uma viagem, ficar bastante de olho aí, porque em 2 semanas você já resolve tudo. A lógica do sistema é a seguinte: dos dias 22 a 25, à vontade você vai poder ficar fazendo escolhas ali de primeira e segunda opções. De carreira e instituição, podem ser carreiras iguais, diferentes, à vontade. Até que no dia 25, ao final do dia 25, as duas escolhas que você tiver feito, primeira e segunda opções, são aquelas para as quais você vai concorrer às vagas de fato. E aí no dia 28 sai então o resultado da chamada regular, né, que é te dizer se você foi aprovado em alguma das suas duas opções. Claro, se você for aprovado nas duas, vale a primeira opção. Ou, se você for aprovado na segunda opção, vale a sua aprovação da segunda e não a da primeira. E aqui há uma diferença importante em relação aos SISUs de anos anteriores. Até o ano anterior, passado, né, 2018, se você fosse aprovado na primeira opção, você, claro, né, teria que fazer a matrícula e pronto, está resolvido, você não faz mais parte de nenhuma lista de espera. Se você tivesse sido aprovado até a segunda opção, ou só na segunda opção, você continuava podendo concorrer às listas de espera da primeira opção, mas isso não pode mais. Em 2019, se você for aprovado em qualquer uma das opções, você não pode concorrer mais a listas de espera. E você só concorre a listas de espera se você não tiver sido aprovado nem na primeira e nem na segunda opção, portanto. E é importante você saber que essa mudança vai afetar bastante a estratégia, né? Como é que você vai escolher a primeira e a segunda opções. A gente fala disso já já. Outra coisa importante também, se você for concorrer a listas de espera, a partir do dia 28 de janeiro, não é mais o SISU que controla a data, chamada, matrícula, não mais, tá? Nas listas de espera, quem controla as listas de espera são as próprias instituições. Então, a partir do dia 28, se você vai manifestar interesse em lista de espera, você deve ficar atento ao site das instituições que vão liberar seus editais próprios, vão liberar datas específicas para as matrículas, etc. e tal. Bom, para poder ficar um pouco mais claro, eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente entender os cenários possíveis, né, nesse novo SISU 2019. Então tem aí 4 candidatos, digamos assim, e o que pode acontecer com esses candidatos, né? Vamos começar ali com a Tati, né? Bom, vale lembrar que todos fizeram ali suas escolhas de primeira e segunda opção lá no período destinado ao SISU. Aí a Tati, por exemplo, foi aprovada na sua primeira opção. Que bom, Tati, você agora já vai lá na sua instituição e faz a matrícula. Está resolvido, você não participa mais de SISU e você já está na universidade. Agora atenção ao Dudu. O Dudu, nesse caso aí, ele foi aprovado na sua segunda opção. Lembra a diferença em relação ao ano passado. Mesmo sendo apenas a segunda opção, o Dudu não participa mais do SISU, ou seja, se ele for aprovado na segunda opção, ele deve fazer a matrícula. Acabou, não pode mais concorrer a listas de espera. Aí temos ali o Gui e a Ju.
Ó, Gui e a Ju não foram classificados nem na primeira nem na segunda opções na chamada regular. Agora, se eles quiserem continuar concorrendo a vagas, eles têm que manifestar interesse na lista de espera. Você faz ali pelo próprio sistema. Aí, ó, por exemplo, o Gui manifestou interesse na lista de espera. Aí ele vai poder, neste caso, né, a partir deste ano, escolher se ele quer continuar concorrendo para as vagas da primeira opção ou da segunda opção. Ele vai escolher isso. E, por exemplo, aí a Ju, atenção, ela não fez a escolha, né, não fez a manifestação de interesse na lista de espera. Infelizmente, para a Ju, aí acabou, né? Ela não tem mais nenhuma chance de entrar em nenhuma universidade nesse primeiro SISU. O Gui, que fez lista de interesse, né, manifestou interesse na lista de espera, ele continuou concorrendo e aí, a partir de agora, ele vai ter que se guiar ali com datas, né, as reclassificações e tudo mais, a partir dos sites da sua instituição lá escolhida. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a estratégia, como é que isso afeta a escolha de primeira e segunda opções de todo mundo. Com as mudanças do edital do SISU desse ano, a gente tem que ter uma atenção especial principalmente com a nossa segunda opção. Por quê? No caso da primeira opção, ela continua sendo, claro, a nossa opção mais desejada. Então, você vai escolher lá o seu curso preferido e a instituição, a universidade que você tenha alguma chance. Já na segunda opção, a gente tem que ter um cuidado porque, se você for aprovado na segunda opção, você não pode mais concorrer à lista de espera da primeira opção. Então, tem que ser um curso que você também deseja, que você queira fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque no ano passado, até o ano passado, muitos alunos, muitos candidatos, colocavam na segunda opção um curso que eles nem desejavam muito, mas era algo que garantia ali uma aprovação. Dessa forma, eu garanto ali alguma aprovação e continuo fazendo parte, né, da lista de espera da primeira opção. Isso não é mais possível, então de olho nisso aí, hein? Tá, mas como é que eu vou saber se eu tenho ou não chance de passar ali, né, para um daqueles cursos que eu pretendo passar, né, que eu quero concorrer? Uma das coisas que você pode levar em consideração para fazer então suas opções são notas de corte de SISUs anteriores. Você consegue essas informações na internet, não é muito fácil de achar, né, dependendo do curso e da instituição, mas pesquisa aí, você deve conseguir encontrar essas notas de corte de alguns SISUs anteriores para saber se você está muito distante ou não. Apesar dessas notas poderem mudar, e sempre mudam, né, de um ano para o outro, elas não costumam mudar muito, ou seja, há uma certa regularidade ali. Outra coisa que deve ser levada em consideração são as notas de corte provisórias que o próprio SISU nos fornece a cada dia. Se você colocar lá suas opções do primeiro dia, quando dá uma mudança para o segundo dia, você tem essa informação, ó, a nota de corte provisória dessas suas escolhas são essa e essa. Claro que isso também muda ao longo do SISU, né, porque os candidatos podem ficar mudando suas opções, mas especialmente aquela nota provisória do último dia, ela não costuma mudar tanto assim. Ou seja, aquela nota provisória do último dia para a chamada regular não costuma mudar muito. E claro, né, você avaliar a sua situação perante a quantidade de vagas, número de reclassificados, né, de processos anteriores, coisas que, de novo, você consegue descobrir aí pela internet, né, pesquisando na internet. Um exemplo, se você, por exemplo, está concorrendo num curso que tem 40 vagas e a sua posição é a posição 130, é muito difícil que você passe nas reclassificações, afinal teria que ser muita reclassificação, né, muitas pessoas desistindo para isso dentro de um curso que tem poucas vagas. Por exemplo, se você está concorrendo a um curso que tem 100 vagas e aí sim você está na posição 130, aí você tem uma chance bem maior de ser aprovado, né? Porque proporcionalmente não são tantas pessoas assim que devem desistir para você entrar numa reclassificação. Então, leve isso em consideração também. Uma dica, no nosso site, né, no diaz.com.br, nós temos muitas informações sobre notas de corte, reclassificações, etc. Porém, elas são muito focadas aqui nas instituições do Rio de Janeiro, tá? Se você for de fora do Rio de Janeiro, a gente sugere mais uma vez que você pesquise na internet mesmo, tá? Pessoal, espero que vocês tenham curtido as informações e se vocês ainda tiverem com alguma dúvida, entrem lá no nosso site, está tudo bem explicadinho, né? O endereço é diaz.com.br. Pessoal, boa sorte aí para vocês, um grande abraço.